Lá vamos falar sobre a igreja, eclesiologia, ou algo assim. Então, as suas anotações, pode olhar, eu não tenho a página aqui, mas achar a doutrina da igreja. Ah, a natureza da igreja e definição. A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Então, entendendo que a igreja é feita de todos os verdadeiramente salvos. Efésios 5:25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Ah, tanto os salvos do Antigo Testamento e Novo. Cristo é a autoridade, Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Número 2, a igreja é invisível, ainda que visível. Então, a gente pode ver a igreja, mas ao mesmo tempo não. Então, a gente não sabe o coração de cada um. Deus que vê os corações. Então, ah, a gente vê mudanças e a gente pode ver em nossas próprias vidas, mas é Deus que sabe de certeza. Uh, segundo Timóteo 2:19 diz: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: O Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Então, a gente fala em outras áreas sobre a segurança da salvação e tal. Número 3, a igreja é local e universal. Então, a igreja pode ser aplicada, essa palavra igreja, eclesia, pode ser aplicada a um grupo de cristãos de qualquer tamanho. A igreja numa casa é chamada igreja em Romanos 16. A igreja de uma cidade inteira é chamada igreja em 1 Coríntios 1, 1 Tessalonicenses 1. A igreja de determinada região é chamada igreja em Atos 9. E, finalmente, a igreja do mundo inteiro pode ser chamada igreja. Então, é, a igreja é universal. Então, se você morar no Brasil, não deve chamar a sua igreja de universal, porque pode ser que tenha uma igreja que não seja tão certinho, digamos. Mas em si, a ideia, na verdade, a palavra católica significa isso, universal. E é bem interessante isso. Num sentido, nós somos a igreja, fazemos parte da igreja católica, no sentido de ser a igreja universal de Deus. Agora, tem outro lugar que fala sobre isso, mas depende da igreja, o que está pregando, se faz parte da igreja universal mesmo. Então, a Bíblia é que nos mostra isso. Então, pode ser que tem igrejas católicas que pregam o evangelho, e pode ser que tem igrejas evangélicas que não pregam o evangelho, que não faria sentido, mas acontece. Então, depende, por isso temos que focar na Bíblia, o que a Bíblia ensina. Número 4, metáforas da igreja. Há diversas imagens de família. Então fala muito, usa muito essa ideia de ser uma família. Até nós somos chamados irmãos e irmãs, filhos de Deus. A noiva de Cristo, em Efésios 5:32.
Número 5, a Igreja e Israel. Interessante este estudo. Tem, tem uma linha de teologia chamada dispensacionalista e tem de aliança. Então, essa de dispensões quer dizer que Deus agiu de uma forma diferente dependendo da época na Terra. Então, com Israel, ele agiu diferente. A outra linha que tem a ver com alianças. Então, Deus sempre faz alianças. Licença. Com o povo dele. Então, ele sempre usava alianças, sempre usa. Interessante e ver as aplicações mais no final do tempo, no milênio. Número 6, a igreja e o reino de Deus. A igreja e o reino de Deus. O reino é primeiramente o governo dinâmico ou domínio real de Deus. A igreja é uma comunidade, é a comunidade do reino, mas nunca o reino em si. Tem 5 aspectos específicos do relacionamento entre o reino e a igreja. Número 1, a igreja não é o reino, segundo Atos 8, 19, 20, 28. Número 2, o reino cria a igreja, porque quando as pessoas entram no reino de Deus, elas unem-se a uma comunhão humana da igreja. Então, vai ter um reino terreno no futuro com Deus, com Jesus como o rei no milênio, pelo menos eu acho, tem alguns que acham que já tem isso, mas num certo sentido Jesus trouxe o reino agora na Terra. Então a gente faz parte deste reino e o reino está nos nossos corações. Então tem um vídeo ótimo do Bible Project sobre isso. Se eu puder lembrar, postar isso, é bem interessante, mas está em inglês, não sei se é traduzido ainda. Mas mostra como ele nos usa para expandir o reino. Quando a gente espalhar a luz de Deus, a gente está espalhando o reino de Deus neste mundo. Número 3, a igreja testemunha do reino. Mateus 24. 4, a igreja é o instrumento do reino. Mateus 10, 8, que diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Número 5, a igreja é a guardiã do reino, porque a igreja foram dadas as chaves do reino dos céus. Mateus 16. Então, tem uma ligação entre o reino e a igreja. No próximo, vamos continuar sobre as características distintivas da igreja.